Olá, tudo bem? Bem-vindo ao grupo de estudo As Mudanças no Ciclo de Vida Familiar, uma estrutura para terapia familiar, da Beth Carter e da Mônica McGoldrick. Nós já falamos, vou lembrar novamente, nós temos um grupo de aprofundamento deste livro, e aqui você vai encontrar uma leitura sequencial de cada capítulo, com alguns detalhes, mas no grupo de estudo a gente consegue trazer outros elementos, outros exemplos, enfim. Mas eu espero que você aproveite, que você curta. É um livro denso, um livro que tem 509 páginas, um livro que traz conceitos, utilizado uma base teórica conceitual fundamental para a terapia familiar. Eu sou Maria José Mendonça de Góes, há 10 anos estou no Instituto da Família e Prática Sistêmica, Instituto Acreditar e Compartilhar. E nós trabalhamos, então, com a formação em terapia familiar sistêmica. Nós já falamos um pouco das autoras, mas para lembrar, Beth Carter, uma assistente social como eu, apaixonada pelo trabalho social, uma mulher forte, uma mulher que fez muitos trabalhos de transformações humanitárias, uma das principais mentoras do Instituto Multicultural, onde a Mônica McGoldrick trabalha até hoje, as duas terapeutas familiar, a Mônica com uma contribuição incrível, muitas literaturas, as duas, grandes escritoras, e o nosso desejo é concentrar numa sala de grupo de estudos alguns materiais de aprofundamento, enfim, de cada capítulo. Eu espero que você goste, tanto como eu, do trabalho realizado na leitura deste livro. Espero que te ajude, que facilite a tua vida, porque a minha facilitou. Então, um presente que eu me dei, estou compartilhando para fazer jus ao nome do Instituto Acreditar e Compartilhar, compartilhando com você, ok? Então, olha só, eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou fazer 2 gravações rápidas de meia hora para não ficar muito cansativo, ok? Bom, então, nós estamos hoje finalizando o primeiro capítulo. E no primeiro capítulo, então, ela vai trazer novamente quais são as concepções de família ou de ciclo de vida que elas se preocupam ao detalhar agora cada ciclo de vida. O final do primeiro capítulo é um resumo, um sumário, praticamente, dos capítulos que virão, para a gente se deliciar e ficar com uma água na boca, ok? Então, ela chama a atenção, que um dos objetivos, então, foi se afastar um pouco de uma leitura tradicional sociológica sobre o ciclo de vida, que muitas vezes enquadra apenas o namoro, o casamento e morte. Elas apresentam a família como uma unidade emocional operativa que vai do berço até o túmulo. E elas começam falando do jovem adulto. Então, do fim de um ciclo sozinho para o início de negociação de novos espaços. E dentro desse objetivo, desses desafios desse ciclo, então, justamente, tem uma preocupação, que o jovem não rompa abruptamente esse ciclo de família de origem com os pais, mas que construa isso da forma mais reverencial, amorosa possível, que o próximo ciclo não seja um refúgio emocional para tampar as dores, para subtrair, para retirar, enfim, para cumprir uma função que não foi cumprida no primeiro ciclo, Não é esse o objetivo, mas é que ele possa justamente, gradativamente, construindo esse espaço de negociação, de individuação, e possa viver realmente a experiência do eu sozinho, primeiro, para depois pensar na composição de um subsistema familiar. Então, se fôssemos pensar em objetivos deste ciclo, primeiro, o jovem teria que ter os seus próprios objetivos pessoais. Então, é como se houvesse
uma necessidade de se tornar eu, antes de juntar com outra pessoa para se tornar um subsistema familiar. Quanto mais consolidado tiver o rompimento com a programação lá da primeira família, da família de origem, menos estressores verticais ele vai trazer para o subsistema que ele vai estar iniciando. Nós falamos sobre os estressores horizontais e verticais no encontro passado, dá uma olhada lá. Bom, desafio das mulheres, né? Como as mulheres, por diferentes culturas, de diferentes razões, elas não tinham essa opção, né, de viver uma individualidade como jovem adulta, ela já era destinada para o casamento ou para uma outra função, ela não era considerada nesse ciclo. Então, o desafio da mulher que sai de um subsistema já para entrar em outro subsistema, sem ter esse momento solo, né, de construção, de consolidação da sua própria identidade. Então, as autoras consideram nesse capítulo a necessária mudança de segunda ordem dentro do próprio sistema, né, quer dizer, abrir espaço para que algo novo aconteça para este jovem, mas para isso, algumas vezes, deve haver uma mudança de primeira ordem, quer dizer, o próprio sistema ali, familiar se reorganizando para abrir espaço para que esse jovem saia. Uma das indicações da terapia, das terapeutas, das autoras, né, é que o terapeuta não fique preso àquilo que não aconteceu aqui de mudança de primeira ordem no núcleo familiar, mas que ela justamente ajude o jovem a fazer as mudanças de segunda ordem que são necessárias, né, sair bem, né, sair agradecido, viver o seu momento solo, né, elaborar os seus projetos e programas sociais, são mudanças extremamente necessárias antes de criar, então, um novo subsistema. Seguindo o livro, ela vai dizer, então, quais são os problemas que, durante a trajetória profissional, elas identificaram nesse ciclo de vida. Então, primeiro, uma falta de reconhecimento, muitas vezes, por parte dos pais ou familiares, etc., desse jovem, da importância dele, do papel dele, o próprio, da competência dele, né? Então, ele ainda é tratado como criança, ou ainda não assume, não é tido como incapaz, né? O desafio de que toda a família veja ele como um adulto, então alguns da família ainda consideram como criança, né? Às vezes, muitas vezes, tem uma pseudo-relação com os pais que diz assim, isso você pode, mas aquilo você não pode. Alguns pais tentando acertar, né, o que viveram na sua infância, ou subprotege esse jovem, ou deixa ele do lado, né? Então, é um dos desafios desse ciclo, justamente um dos desafios até para a mudança de segunda ordem tão necessária nesse ciclo. Bom, para as mulheres, o desafio é imenso também, porque normalmente ela foi educada para largar, não pensar em si mesma, mas já pensar no parceiro, né, encontrar um parceiro, um bom casamento. Tem alguns filmes que retratam isso muito bem, né? Então, o desafio dela é justamente culturalmente, familiarmente, construir esse espaço de individuação, onde ela não precisa necessariamente fazer isso, criar um novo subsistema imediatamente, mas que ela possa abrir mão do cuidado do outro para cuidar de si, né? E, então, o desafio da mulher é esse. E o desafio do homem é justamente se comprometer com o novo relacionamento, né? E, algumas vezes, ele se concentra no trabalho exageradamente como uma pseudo-independência. Então, ele faz uma faculdade, faz duas, mas ainda não consegue se comprometer com a questão afetiva emocional, né? As autoras, elas trazem um estágio, né, nesse ciclo de vida, que começa com o jovem saindo de casa, o jovem solteiro saindo de casa,
como um processo emocional de transição, um princípio-chave para ele, né? Aceitar a responsabilidade emocional e financeira pelo individual, por ele, pelo eu, aceitar isso. Para isso, ele precisa fazer, então, as mudanças de segunda ordem, que são necessárias, que é se diferenciar da relação criança e adulto, né, com a família. Então, agora é assumir o eu, assumir a responsabilidade, desenvolver relacionamentos íntimos com adultos iguais a ele, da idade dele, e, claro, conseguir se organizar, estabelecer uma relação com ele, indivíduo, e em relação à sua independência financeira e à sua relação de trabalho. Então, essas são as mudanças de segunda ordem necessárias para esse primeiro estágio, saindo de casa. No segundo estágio, então, vem a união da família, um novo casamento, a composição do novo casal. A chave, princípio-chave desse processo de transição emocional seria justamente o comprometimento com um novo sistema. Para que ele possa se comprometer, as mudanças de segunda ordem seria, então, primeiro, a consolidação, a formação desse sistema marital e, claro, o realinhamento dos relacionamentos familiares com a família ampliada, com os amigos, etc., para incluir esse cônjuge. Então, é uma mudança necessária de segunda ordem para que justamente o novo casal se consolide. E no terceiro ponto, claro que isso acontece tudo junto, né, que didaticamente elas apresentam esses 3 estágios, né, seriam as famílias, então, com filhos pequenos. Qual que seria o princípio-chave para o processo emocional de transição? Seria, primeiro, aceitar esses novos membros do sistema. A gente vai olhar isso, e você que tem a prática do caso do CREAS, ou mesmo da terapia familiar, ou do atendimento de família de modo geral, você vai ver que algumas vezes isso não acontece, não vem junto com o pacote, né? Precisa ser desenvolvido. Então, para que haja uma fluidez nesse estágio das famílias com crianças pequenas, as mudanças de segunda ordem são ajustar o sistema conjugal para criar um espaço para os filhos, então, preparar o ninho, né, que a gente diz, né, claro, né, e o grande desafio aí dos jovens é unir forças para as tarefas, como educação dos filhos, as tarefas financeiras, a tarefa doméstica. Então, é uma mudança de segunda ordem necessária. E, claro, é preciso também que haja um realinhamento na família ampliada para incluir o papel dos pais, né, e a participação dos avós. Então, são mudanças de segunda ordem necessárias para uma família com filhos pequenos, né? Bom, ela segue, então, falando das famílias adolescentes. Nós vamos falar um pouquinho, daqui a pouco, de cada uma, só um resumo, né? Desafio necessário, a chave, né, necessária no processo de transição de filhos pequenos para filhos adolescentes, né, que é justamente aumentar a flexibilidade das fronteiras familiares, menos rigidez, fluir, né, com os adolescentes aí, para quê? Essa fluidez vai permitir a inclusão da independência dos filhos, né, e, claro, e as fragilidades dos avós. Então, é importante, como chave para esse processo de transição, fronteiras familiares flexíveis. Para que haja as fronteiras familiares flexíveis para pais com filhos adolescentes, as mudanças de segunda ordem são modificar o relacionamento progenitor-filho para permitir que o adolescente ele se sinta pertencendo, se sinta movimentando dentro e fora do sistema. Então, haja fôlego aí, né? Não é mais a lei do pai, né? Mas é uma conversa, uma conversa fluida,
e flexível, né, para que o adolescente sinta que ele possa entrar e possa sair dentro do sistema. Um novo foco nas questões conjugais e profissionais, né, para a família, um desafio no meio de vida, né? A mãe que até então cuidava, deve começar a pensar, né, as questões conjugais, como é que está a vida do casal, é possível agora ter um pouquinho mais de espaço, como é que divide isso, como é que resolve isso financeiramente, enfim. E, claro, para as famílias, então, o desafio dos pais é de assumir os pais, os avós, né? Os pais dos pais já estão numa fase que exige maior cuidado. Então, a família de meia-idade tem esse desafio, né? Tem filho adolescente em casa e tem o pai ou a mãe ali, algumas vezes, para cuidar. Bom, e aí elas vão falar também de um outro estágio, que é lançando os filhos e seguindo em frente, e aí é o grande desafio de aceitar as várias entradas e saídas dos filhos dentro do sistema, né? Como mudança de segunda ordem. Então, seria renegociar esse sistema conjugal, né? Favorecendo aí um movimento de entrada e saída, estabelecer uma comunicação de adulto para adulto, né? Então, principalmente considerar que o filho está crescido agora e que ele pode, então, discutir algumas coisas que até então era resolvido só pelo pai, né? Claro, né? Incluir os parentes, as pessoas por afinidade, lidar com a enfermidade ou até com a morte dos próprios pais. Então, esse é o desafio e as mudanças de segunda ordem que acontecem aí nesse ciclo de vida. E aí nós temos famílias no estágio de vida tardio, e aí os grandes desafios, nós vamos ver todas as questões geracionais e transgeracionais, né? Como manter o interesse próprio ou o interesse do casal face ao declínio fisiológico, como apoiar, né, de forma carinhosa e amorosa, mas sem invadir, né, a geração do meio, como abrir um espaço, né, para a sabedoria, para a experiência dos idosos, apoiar a geração mais velha, sem superfuncionar por ela, né, e, claro, lidar com a perda, né, dos cônjuges, de irmãos, de outros iguais, e, evidentemente, se preparar para a morte. Então, é uma revisão integral da vida inteira, né, as famílias no estágio de vida tardio. Nós vamos falar rapidamente sobre isso, é um capítulo bem gostoso, bem resumido, e a gente vai ter oportunidade de se dedicar a cada um deles em cada capítulo, né? Então, o Bowen, ainda falando do jovem adulto, então, ele vai dizer que é importante observar que um rompimento drástico com as famílias, que às vezes o jovem passou no vestibular, se tornou engenheiro, conheceu a menininha e tchau. Ele diz que esse tipo de rompimento jamais resolveu questões emocionais, muito pelo contrário. Esse tipo de atitude torna o jovem preso, emocionalmente preso no programa familiar. É uma possibilidade dele rodar o mesmo programa que ele simplesmente abandonou aqui, né? Abandonou interiormente, né? Então, ele diz que para que haja uma mudança de status, né? Para o jovem solteiro, é possível, é necessário que ele mantenha um relacionamento respeitoso e pessoal com a família de origem. Então, Bowen que está dizendo isso para a gente. Bom, o capítulo 10 é o capítulo que vai falar, então, sobre a carga, vai falar um pouquinho mais, especificar sobre o jovem adulto. Mas o que ele traz agora nesse primeiro capítulo para a gente pensar, né? As autoras, elas trazem, então, a mudança no papel feminino, a gente já falou aquilo, a mulher não era considerada, então, nesse ciclo, porque ela já era educada para, em seguida, assumir um relacionamento, a composição de um subsistema. Então, hoje, atualmente,
a gente tem, então, essa mudança no papel feminino. E isso influencia, obviamente, na composição ou na transição para esse ciclo de vida familiar. Então, isso depende da definição desse papel feminino, obviamente, determinado pelas diferenças do meio cultural, né, das etnias, cada cultura, e a gente vai olhar um pouquinho mais isso, cada cultura tem um jeito de lidar com isso e, obviamente, interfere nessa transição desse ciclo de vida. E, óbvio, as distâncias físicas, então, entre as famílias, muitas vezes, dificulta para que esse ciclo se desenvolva de uma forma emocionalmente madura. Um erro frequente que as autoras chamam a atenção e que acontece, às vezes, com jovens que rompem drasticamente com os pais, eles ainda consideram que o casamento é uma união de apenas dois indivíduos, né? Mas nós já sabemos que não, e as autoras trazem isso, né? Que o casamento é a modificação de dois sistemas inteiros, né? Dele e dela, e uma sobreposição para desenvolver um terceiro subsistema. Ok? Bom, desafios para os homens nessa fase, né? As autoras trazem que o que elas têm observado, né, na clínica é que os homens eles se aproximam do casamento com uma certa ambivalência, com medo, né, o medo de ser apanhado numa armadilha, embora eles se saiam melhor no estado psicológico e no estado físico, isso falando de um casamento tradicional. Para as mulheres, o grande desafio, né, é que elas muitas vezes antecipam o casamento, às vezes 18, 19 anos, já assumem um novo subsistema, que não atende, na maioria das vezes, às suas necessidades, seus confortos emocionais, principalmente tratando de união tradicional. E isso contribui para uma elevada instabilidade conjugal, né, entre ela e o marido. Uma instabilidade emocional, já que as necessidades emocionais delas muitas vezes não são cumpridas, né? Principalmente hoje. Quando a mulher ela se adapta, então, ao casamento tradicional, né, não tem preocupação de estudar, né, de trabalhar, etc., o número de divórcio é menor. Mas, quando ela não se adapta, o número de divórcio é bem alto, provocando, então, fracasso no casamento, o fracasso familiar, né? Então, o que as evidências indicam? A partir da leitura do primeiro capítulo, né? Que a realização de um cônjuge normalmente não é igual, não corresponde à realização do outro, e os fatores que contribuem para isso é que há uma necessidade que, dentro desse processo de transição para um estado conjugal, haja, então, um alinhamento educacional, ocupacional, o que é um grande desafio. É um grande desafio porque, às vezes, o jovem não chega com isso, e ele vai ter que fazer isso, logo nos primeiros anos de vida. Então, ele, às vezes, é uma pseudo-responsabilidade que ele assume na relação casal, porque ele está absorvido pela questão educacional ou até ocupacional, né? Algumas vezes, morando muito perto de família, existem parentes que são muito intrusos, então as fronteiras são deficientes, né? Eu não posso mais, a tua mãe falou, e fulano falou, enfim. E isso propicia uma dificuldade de formalizar um casamento, então, um relacionamento de casal. E para isso, então, é necessário que se faça, então, as mudanças de segunda ordem que já falamos. Entre os principais fracassos, né, justamente está esse de negociar o status familiar. Então, agora, aqui você não manda, aqui é o nosso limite, stop até aqui, nós vamos experimentar do nosso jeito, e etc. Por quê? É difícil, porque normalmente, internamente, ou eles estão brigando pela questão sexual, pela questão de dinheiro ou pela questão de tempo.
Eles não conseguem estabelecer esse alinhamento, essa estrutura necessária, né? Alguns autores dizem que precisam de uns 2 anos de convivência para que realmente essa estrutura aconteça. Ok? Quando as autoras falam, então, tornando-se os pais de famílias com filhos pequenos, então, pais que têm filho pequeno, quais são os desafios dessas famílias, né? Então, primeiro, veja, nós falamos anteriormente que ele é interessante para o jovem solteiro que ele tenha o seu momento para que ele possa construir os seus próprios projetos, se achar na vida, para depois a composição de um subsistema. Dentro desse subsistema, um novo realinhamento agora deste casal. Então, afasta os parentes intrusos, desenvolve, né, uma forma, um modus de vida de casal, sem tanta interferência, e etc, etc. Quando isso não acontece, que já vem os filhos, aí os desafios também vêm juntos. E o primeiro, um dos grandes desafios que elas apontam é justamente o adulto avançar mais uma geração, porque aí ele não é mais filho, né? Agora ele é pai. Então, primeiro ele constrói uma relação marital e agora ele vai construir uma relação paternal. Mas se nem a primeira ele conseguiu, a segunda vai ser um desafio também para ele, né? Que ele vai ter que justamente agora pular de uma geração. Bom, é muito comum, neste caso, as brigas entre o casal, principalmente para dividir as tarefas, né, que o filho pequeno causa, né? Algumas vezes uma recusa, ou mesmo até uma incapacidade de assumir-se como pai dos filhos, né? Vocês já devem ter visto isso muitas vezes, né? Às vezes uma criança de 4 anos, de 2 anos, a gente vê ela pintada como um monstrinho, né? Porque não tem o reconhecimento ali daquele filho, enfim. E, obviamente, a dificuldade de colocar os limites necessários, então, para esta fase, né? De famílias com filhos pequenos. Outra questão muito apontada pelas autoras é não ter paciência para permitir que os filhos se desenvolvam, em algumas famílias, né? E, claro, eles não aceitam as barreiras geracionais entre pais e filhos, e aí algumas vezes, é muito comum relato, né? É impossível controlar aquela criança, ele quer mandar em casa, né? Vocês já devem ter várias histórias sobre isso, né? Perguntando, quem manda na sua casa? Eu, né? A criança fala isso. Os autores apontam como saída para isso, né? Que é necessário, então, que os pais que estão centrando todo o problema da sua vida conjugal ali na criança, que ele possa justamente obter uma visão de si mesmo como parte nesse novo nível geracional. Então, primeiro, pode ser que está havendo uma negação daquela geração que está vindo, então o pai tem que dizer, será que você está aceitando bem, será? Né? Porque a gente sabe que isso vai reverberar depois nas gerações seguintes, ou nos ciclos seguintes. Então, possibilitar para que os pais tenham essa visão de si mesmo como parte desse novo nível geracional. Ok? Bom, esse capítulo sobre os pais com crianças pequenas é o capítulo 11, e a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas ainda falando dos desafios dessa fase, né? Muitas vezes os pais, as autoras chamam o casamento moderno de 2 salários, né? Porque às vezes a composição do salário de um e do salário do outro não é suficiente, as 2 carreiras não são suficientes para manter aquele sistema familiar, e aí então tem uma sobrecarga de trabalho, há de haver, né? Uma disposição e uma responsabilidade para assumir o cuidado das crianças, o que às vezes falta energia, às vezes não consegue, né? E as consequências disso, então, dessa ausência, né, de responsabilidade, dessa ausência de disposição, é a negligência. Então, às vezes a criança fica com qualquer um, porque precisa trabalhar, e
acontece que, às vezes, então, vem os abusos, abuso sexual, a violência e etc. Por isso, nessa fase da vida do casal é onde existe o maior número de divórcios, né? E as queixas principais é justamente a disfunção sexual, porque aí o casal já não tem mais tempo, já não tem mais entusiasmo, né? E a depressão. Então, a indicação, né, das autoras é que haja uma psicoeducação em relação ao desenvolvimento infantil nessa fase, para a família, para o casal, né? E indicar, se for possível, que os avós passem a assumir uma posição secundária, né? Para que a criança possa estabelecer um vínculo carinhoso, um vínculo afetivo, enfim, se houver possibilidade, né? A experiência dela. Ok? E aí nós temos a transformação do sistema familiar com filhos adolescentes. Então, as autoras vão dizer que, confirmar, né, o que vários autores dizem, né, que mudanças fundamentais são implementadas até a adolescência, dentro do ciclo de vida, de desenvolvimento, né, infantil, e que isso assinala uma nova definição dos filhos dentro da família, e dos pais também, em relação aos filhos. Então, é um marco, né, uma nova definição, então, do papel e do modus operandi desses filhos dentro de casa. Desafios para as famílias, então, é a tal da flexibilidade, né, estabelecer fronteiras qualitativas diferentes, filho pequeno trata de um jeito, adolescente do outro, adulto do outro, cada um com um nível de flexibilidade, né? E aí elas apontam a dificuldade e desafio para os pais fazerem isso hoje, já que a gente tem poucos ritos de passagens, né? Em algumas civilizações, onde os marcos desses ritos de passagem, o mais pontual e mais claro, para a família é mais tranquilo. Então, às vezes, até para o próprio adolescente, para a família, tem essa dificuldade de se ver, né? Dentro desse ciclo de vida. Então, estabelecimento de fronteiras flexíveis e permeáveis, não impor autoridade, porque isso não funciona nessa fase, né? E a família vai viver justamente um outro desafio, que é a crise da meia-idade de vida, né? Onde vão ficar muito mais evidentes, né? Ou a satisfação pela escolha do cônjuge, etc., ou a insatisfação pessoal, né? Então, nesse momento também há uma intensa negociação de casal, né? E muitas vezes acontece o divórcio também. Uma das dicas, né, das autoras é que as terapeutas, assistentes sociais, a quem trabalha com família, preste atenção nos sintomas que esse adolescente traz, né, comportamentos psicóticos, drogas, gravidez, etc. Às vezes é uma consequência desse estado emocional que ele está vivendo dentro de casa, com essa crise de meia-idade entre os pais. Bom, ela vai falar, elas vão trazer alguns elementos, né, sobre a família de meia-idade, que desafios são esses, no capítulo 11 e 12. E aí ela vai trazer que é uma das fases mais problemáticas, né? Mas uma das fases de muito aprendizado também. Então, o que se conseguiu viver, né, nessa fase com o filho adolescente vai servir demais para a próxima fase, que é a fase da família de meia-idade, é quando os filhos estão justamente saindo de casa. Que é a fase mais longa, é a fase onde entra e sai mais pessoas dentro do ciclo de vida familiar. Então, se não tiver consolidada, certamente o desafio é muito grande, né, de aceitação. Isso vai ser comentado no capítulo 13, né? Ela já inicia o capítulo falando dessa mudança cultural, onde era comum, né, antigamente, que os pais eles se ocupavam completamente dos filhos, né, às vezes até a velhice.
Então, quer dizer, ele tinha ocupação com o filho, sei lá, até 50, 60 anos. E hoje não, né? Hoje nós temos o baixo índice de natalidade e nós temos filhos saindo de casa com 20 anos, né? Muito mais cedo. Os filhos saem de casa mais cedo hoje. E aí surgem as dificuldades, né? Primeiro, grande desafio que vocês já devem ter visto, né? Encontrado no seu consultório. Os pais que têm dificuldade de encontrar outra atividade para fazer e se agarram no filho mais novo para resolver os problemas, né, dele, sentimento de vazio, muitas vezes depressão causada, né, pela ausência dos outros filhos. O desafio para as mulheres que se dedicaram muito aos filhos e abandonaram a carreira, que hoje não se encontram dentro de nenhuma competência ocupacional, né? E o desafio dos pais justamente abrirem seus espaços para a inclusão de uma nova geração. E, claro, olha só, uma mudança de status onde esses pais vão se tornar independentes novamente. Então, olha que desafio enorme, né? As autoras dizem assim, olha que momento de libertação incrível, né? Nova carreira, nova fruição, conclusão de ciclos, né? Nova relação conjugal e etc. Para que isso se consolide, então é necessário as mudanças lá de segunda ordem, que nós já falamos, senão, a maioria dos casos, infelizmente, acontece o divórcio. Então, as famílias, né, de estágio de vida tardio, já, que vai ser aprofundado no capítulo 14, para a entrada nesse ciclo, os estágios de vida nesse ciclo, é necessário, então, retomando os estágios anteriores, né? Então, se dentro do trabalho, com grupos de família, dentro do trabalho do próprio consultório clínico, as famílias avançam nesse sentido de redescobrir a sua nova liberdade, né? O seu valor, o resgate da possibilidade de sair, de descobrir, de recriar, enfim, tem coisas incríveis, vocês devem conhecer histórias incríveis, né, que acontecem, ela vai chegar nesse estágio de ciclo tardio com experiências fantásticas. Nós vamos olhar isso no capítulo 14, né? Normalmente, na sociedade, o que prevalece é uma visão bem pessimista disso, e a maioria das pessoas dizem que o idoso não tem família, que ele não se relaciona bem, e etc. A maioria fazem a opção por colocar em lares, né? E algumas pessoas dizem que a interação dos idosos com a família é mínima. Então, claro que existe isso, é verdade, mas em pesquisas, o resultado das evidências que elas trazem é o contrário, que a vasta maioria dos idosos não estão sozinhos, e mais de 80% deles vivem a pelo menos 1 hora de distância de pelo menos um filho. Então, a maioria tem, sim, a interação ainda com os filhos ou com parentes, enfim. Um outro mito, né, que a pesquisa derrubou é que idoso é frágil, que é melhor mesmo ficar em abrigo, e etc., etc. Elas não concordam com essas ideias. Na pesquisa que fizeram, somente 4% dos idosos estavam em instituição, né? Mas, claro, elas chamam atenção para as tarefas da família, né, para a família em estado de vida tardio. Então, primeiro, alguém para apoiar e para ajudar a lidar com toda a questão justamente da aposentadoria, lidar com o vazio e a insegurança, né, que esse estado traz, sobretudo quando era só o pai que administrava tudo, e agora ele precisa aprender a solicitar que alguém o ajude, troca de senha, vocês sabem muito bem o que é isso. Então, é um desafio
da família no estágio de vida tardio. Outro desafio é a perda de um cônjuge, né, o ajustamento difícil da vida depois sozinho, estava tão acostumado, né, a ter uma pessoa, enfim. E algumas vezes a pessoa ou desiste, então ela se torna totalmente dependente da próxima geração, se torna totalmente dependente dos filhos, se entregam os pontos, e aí, nesse caso, contribui, né, para uma visão muito tradicional, né, de negação, de incompetência, de achar que o idoso é relevante, etc. Ou ele se reorganiza e vive a sua vida muito bem, obrigada, sozinho, né? A pesquisa delas aponta que a maioria dos idosos não gosta de procurar ajuda terapêutica, apesar do índice elevado de depressão, e quando eles buscam, a maioria deles não acredita muito no processo, nem mesmo os filhos que buscam a terapia, muitas vezes acreditam no processo. Os ganhos dessa fase, né, justamente a possibilidade de criar uma intimidade com os netos, sem uma responsabilidade de paternidade, com os netos e com os filhos. Então, um dos projetos seria uma reaproximação dos filhos, uma nova perspectiva, sem grandes responsabilidades, apenas com o intuito, né, de aprofundar uma relação amorosa e afetiva, né? E, claro, que a dica, né, das autoras é que o processo ajude um reconhecimento da mudança de estado para um novo equilíbrio. E, claro, esse novo equilíbrio vai ajudar a nova geração a seguir em frente. Então, tudo bem se você for para um abrigo, ok, mas você vai desenvolver a sua autodependência lá. Mas se você quiser ficar em casa, ótimo, nós vamos te ajudar, então, a criar a sua autodependência aqui, com o apoio, né, das pessoas, para abrir espaço para que a nova geração possa seguir adiante. É bonito isso, né? E a gente sabe que grandes desafios nós temos hoje, ok? Vou parar, dar um take aqui e a gente já volta para finalizar.